da Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Amém, amados? E os ouvintes com a boa noite de salvação. Estamos aqui mais uma vez no nosso momento com Deus, né? Para ouvirmos a palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor ele tem uma palavra específica para falar com você nesta noite. Porque Deus ele sempre tem uma palavra para nós. Amém? Vamos ler aqui em Êxodo 3, que fala sobre Moisés, né? Deus fala com Moisés em meio à sarça ardente. Foi a primeira experiência que Moisés teve com Deus. Foi quando Moisés ouviu a voz de Deus pela primeira vez, foi naquela sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte Horebe, ao monte de Deus. Horebe. Amém? E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegue para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? E apacentava Moisés o rebanho do seu sogro, né, em Midian, atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, ao monte Horebe. E apareceu o anjo em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aquela árvore, né? O fogo pegava nela, mas não destruía aquela árvore, não consumia ela, né? E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E quando ele virou, Deus falou com ele. Amém? O Senhor só falou com Moisés quando ele se virou. Enquanto ele estava percebendo que tinha algo diferente, algo extraordinário, mas ele estava parado, ele não tomava uma decisão para ver o que era, para se aproximar. Ele continuou naquela postura ali, parado, não tomou nenhuma atitude, não fez nada. O Senhor continuou calado, o Senhor não falou com ele. Mas no momento que ele se dispôs a virar e olhar para ver o que era, que ele quis entender o que era, Deus falou com Moisés. Aí Deus disse a ele: vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegue para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Né? Moisés tinha ali que tirar aquilo que estava impuro, aquilo que não é digno de estar ali naquela terra santa, que eram os sapatos. Deus mandou primeiro, né, ele tomar uma postura primeiro de reverência, tirar os sapatos para pisar no santuário de Deus. E depois que ele tirou os sapatos, né, em reverência e respeito ao Senhor, né, aí o Senhor começou a falar com ele, né? E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegue para cá, tira
os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Quando Deus ele se revelou para Moisés quem era, Deus, a primeira coisa que ele lembrou a Moisés foi que era o Deus de Jacó, e Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. A primeira coisa que o Senhor lembrou a Moisés, que era o Deus dos antepassados dele, que era um Deus de promessa, de aliança, que estava ali para cumprir a sua promessa, para tirar aquele povo da terra do Egito, e o libertador seria ele, que estava encontrando com o Senhor naquele momento, né? E ali Moisés passou a ter uma experiência extraordinária com Deus. E o que é que eu quero te dizer nesta palavra? O que é que o Espírito de Deus ele me levou a entender com essa palavra no momento que eu estava meditando nela? O Espírito Santo ele me levou a entender que o que Deus tinha com Moisés era algo diferente. Ele não teve com mais ninguém. O que Deus teve com Moisés, ele não teve com Abraão. Ele não teve com Isaque, ele não teve com Jacó, né? O que Deus tinha reservado para Moisés era só para Moisés. Aquela experiência da sarça ardente, de ouvir a voz de Deus, era para Moisés, era com Moisés. E é isso que eu quero te lembrar neste momento. Que o que Deus tem com você, o extraordinário que Deus tem com você, o que Ele vai fazer na tua vida, o que Ele vai falar para você é único para você. Porque você é único para Deus. Pode ter várias Marlene no universo, na face da terra. Mas eu, Marlene Maia, sou única. Né? O meu perfil é único. O meu linguajar é único. Né? O meu DNA é único. Só eu que tenho ele. Então, o que Deus tem para mim é único. Pode ter vários José, vários João na terra, mas para cada um José, para cada um João, Deus tem algo único. Então eu quero te dizer isso neste momento, que Deus tem algo especial para você. Porque você é único, você é especial, Ele te ama de uma forma especial. E muitas vezes o deserto que você está passando, muitas vezes o momento que você está passando, não é? Que não é o momento esperado, que não é o momento desejado, que você espera e deseja, né? Passar a ter, não quer dizer que você não é especial para Deus. Porque Moisés, ele é o Senhor, ele trabalhou de uma forma extraordinária na história de Moisés, né? A história de Moisés, toda a trajetória de Moisés já foi predestinada por Deus, né? Quando aquelas crianças estavam sendo ameaçadas de morte, quando o faraó mandou matar todos aqueles meninos ali, porque ele sabia que haveria de vir um libertador e ele queria impedir esse propósito de Deus. Então ele achava que matando aquelas crianças ele impediria esse libertador de vir. Mas foi engano dele, porque o inimigo jamais impedirá os propósitos de Deus. O inimigo jamais impedirá o que Deus tem na minha e na tua vida. Ele pode até atrasar, por culpa nossa. Porque por não dar crédito ao que Deus quer, ao que Deus tem para nós. Não ter uma postura logo de servir, de se render. Podemos até atrasar o que o Senhor ele tem para nós. Mas impedir, ninguém nunca impedirá o que Deus ele tem para você, a não ser você mesmo. A única pessoa que pode impedir o projeto de Deus na tua vida é você mesmo. Quando você não reconhece Ele como Senhor, quando você não assume Ele como único Deus, babalabrasou, manaca, sobrenabrachou, manai, na tua vida. Porque Ele é o Deus único, é o único Senhor, Salvador da minha e da tua vida. E quando não reconhecemos, não nos dobramos, não é? E aí ficamos no Egito, não é? Em círculo, andando em círculo no deserto.
por não obedecê-lo, por não ouvir a sua voz, atrasamos o propósito dele na nossa vida. Mas impedir nunca, porque ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha e da tua vida. E aquilo que ele projetou para mim e para você, nada nem ninguém impedirá. Por isso eu quero te dizer neste momento, né? Leia, medite nessa passagem de Moisés, toda a trajetória que ele viveu, não é? Ele saiu do palácio, ele saiu do seu lugar de luxo, de ostentação, de toda a riqueza, de toda a glória humana, né? E por ter matado aquele soldado, uma circunstância que ocorreu na vida dele, que levou ele a ser, né, fugitivo daquele local, propósito de Deus, né, projeto de Deus, e encaminhou ele ao deserto. E quando ele chegou no deserto, começou a cumprir o destino, a trajetória que Deus tinha reservado para ele. E ali ele se dispôs de tudo que ele tinha no Egito. A linguagem egípcia, né? Os costumes, porque o Egito ele traz costumes. O Egito ele traz muita coisa, mas no deserto ele se desvencilhou de tudo aquilo que ele tinha no Egito, principalmente a glória, né, de ser o filho do rei, e foi passar a ser um pastor de ovelhas. E olha que Moisés não tinha nem ovelhas, ele cuidava da ovelha do sogro, ele foi ser empregado. Mas ali naquela postura de humildade, cuidando daquelas ovelhas, obedecendo, né, sem entender a voz de Deus, né? Porque ele não tinha um encontro com Deus ainda, ele não sabia nada que Deus ainda tinha para ele, mas o próprio Deus já estava encaminhando ele a obedecer, né? Ele já estava se humilhando, aceitando a cuidar daquelas ovelhas, cuidando daquelas ovelhas e ali andando com aquelas ovelhas, né? Ele subiu ao monte, cuidando daquelas ovelhas, e ali o Senhor se apresentou para ele. E quando o Senhor se apresentou para ele, ele ficou parado. Mas teve um momento que ele decidiu virar e ouvir. E quando ele abriu o coração, ele disse, não, eu quero ouvir, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero sentir de perto, né? O que é que está acontecendo, porque é algo sobrenatural. E quando ele se dispôs, né? Se despiu do seu eu e estava ali aberto para ouvir, Deus foi e falou com ele. Mas Deus só falou com ele quando ele estava com o coração aberto para ouvir. Às vezes você fala que não está ouvindo a voz de Deus. Às vezes você não abriu o coração ainda para ouvir, né? E ali, quando ele chegou perto do sobrenatural, daquela sarça ardendo, o Senhor falou, tira os sapatos, porque o lugar que tu pisa é terra santa. E às vezes você tem que tirar algo para se dobrar diante, né, da santidade do Senhor. Labalabasou, manaderraço e manacá sobre nabras terras sou minha. Às vezes você tem que tirar algo que está impedindo de você chegar diante da santidade do Senhor. E ali, quando você se dobrar diante da santidade dele, né, ali ele vai falar para você. E aí você pode me perguntar, mas o que, pastora, que eu tenho que tirar? E agora eu não sei. Pode ser o eu, o orgulho, né, a prepotência, dizer eu não vou, eu não quero, eu não nasci para isso, eu não vou naquela igreja, né? Muitas pessoas já me convidou para ir ali, mas eu não vou, eu não nasci para ser crente. Ninguém, Deus ele não está dizendo que tu nasceu para ser crente, porque crente até o diabo é. Ele está te dizendo que ele só quer que você tenha um coração aberto para ouvir e ser servo. Servir, ser adorador, né? E aí quando você se dispõe, eu não sei do que, mas o Senhor, ele vai te conduzir, te mostrar, né? Abrir o coração, eu acho que é só abrir o coração, porque Moisés, ele fez só abrir o coração e querer ouvir. Ele só quis ouvir a Deus, né? Ele quis participar daquele sobrenatural que estava acontecendo, que aquela sarça queimava, e ele via que era algo sobrenatural e não entendia. Mas quando ele virou para ouvir, se dispôs a ouvir, aí Deus abriu a boca e disse, Moisés, Moisés. E começou a falar para ele o que tinha que falar. Então, quando você se dispor a ouvir a voz do Senhor, ele vai falar o que ele tem que falar para você. Ele vai te conduzir o caminho que ele tem que te conduzir. Porque a palavra do Senhor diz que ele nos conduz, nos guia ao caminho que devemos andar.
E ali ele trabalha conosco e faz o extraordinário na minha e na tua vida, amém? Porque eu tenho certeza que o que ele tem para fazer contigo é único, é sobrenatural, é tremendo. E ele não tem com mais ninguém. O que ele tem reservado para você, a trajetória que ele tem para você é só para você. Então se abra para ouvir a voz dele e viver esse sobrenatural, amém? Que Deus assim ele te abençoe. Vamos fazer uma oração, né? Para que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos espirituais, para que a gente venha entender e querer ouvir a voz de Deus, amém? Feche seus olhos e faça essa oração comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento essa pessoa, Pai. Ô Jesus, eu não conheço, mas o Senhor conhece a cada um que está ouvindo esse áudio nesse momento, que está ouvindo essa mensagem nesse momento, Pai. E eu te peço, Pai, que o Senhor agora, neste momento, que o Senhor venha abrir os ouvidos espirituais dessa pessoa. E tudo aquilo que está amarrando, que está impedindo, que está prendendo ela de se dobrar diante de ti, de tirar o calçado, como Moisés tirou, e se dobrar na terra santa, diante da tua santidade, lá, manabraçou-me, e ouvir a tua voz, que o Senhor jogue por terra neste momento. E que todo espírito que estiver aprisionando essa mente, que estiver aprisionando esse coração, ele caia por terra neste momento pelo poder do sangue. O sangue que nos liberta, o sangue que nos transforma, o sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário em prol da minha vida e da vida dessa pessoa. E que teu Espírito Santo venha assim trabalhar, encaminhar, Senhor, trazer meios a essa pessoa, Pai, de provar do teu sobrenatural e viver aquilo que o Senhor tem só para ela viver, porque ela é única para ti na terra. Ô Espírito Santo, ministra. Neste momento vamos fazer a oração de arrependimento, amém? De confissão. E se você quer entregar a tua vida para o Senhor, você repita comigo essa oração. Entrega aí a tua vida para Deus, onde quer que você esteja. Dá o teu coração para Ele, dá a tua vida para Ele, dá a tua alma para Ele. E você vai viver o sobrenatural com Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, você repete comigo: Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu te peço perdão pelos meus pecados, por obra, por pensamento, por palavras, consciente e inconsciente. E nesse momento, Senhor, eu me dobro diante da tua soberania, diante do teu poder, diante da tua majestade, diante da tua glória. E te peço, Senhor, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu te aceito como o único suficiente Salvador da minha vida, como o único Deus, Jesus. Eu te aceito como o único Senhor da minha vida. E te peço, Pai, toma minha vida nas tuas mãos, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu entrego a minha vida, a minha alma, o meu espírito e te confesso como o único Senhor da minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu creio que se teve alguém que fez essa confissão, os céus, ele está em festa. Que Deus ele te abençoe. Fica com Deus, um cheiro no teu coração. Amém?